E dando sequência à série de entrevistas especiais no aniversário de Presidente Prudente, aqui no nosso Jornal da Manhã, da Jovem Pan Presidente Prudente. Hoje temos Luiz Celso Cuba, instrutor de cursos profissionalizantes ligado à equidelcultura. Temos também Marcos Girotti, que é treinador e preparador de cavalos, e o doutor Odécio Corral, zootecnista, presentes aqui no nosso estúdio da Jovem Pan. Sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia para todos. A gente está aqui para falar sobre cavalos, né? Principalmente o quarto de milha. O quarto de milha. Doutor Odécio, bom dia. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar com vocês e conversar sobre a equidocultura no Brasil, principalmente sobre a raça quarto de milha, que nos enobrece muito o Brasil inteiro e fomentando muito trabalho, muita dedicação a todo mundo. Celso Cuba, bom dia. Bom dia a todos, aos ouvintes da Jovem Pan. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar um pouco do cavalo quarto de milha, né? Que é uma raça americana que surgiu na nossa região aqui e hoje é um fenômeno nacional. Exatamente. Vamos contar um pouquinho dessa história, né? Para começar, a Associação Brasileira do Quarto de Milha, né, a BQM, completou no último dia 15 de agosto, agora 53 anos, né, da sua fundação. Um levantamento realizado pelo Studbook, que é o cartório de raça, né, da raça, mostra que no primeiro semestre de 2022 a entidade já superou mais de 656 mil animais registrados. Marcos, Odécio, Celso, Presidente Prudente ainda é conhecida como a capital do laço? Olha, Presidente Prudente ela não é só conhecida como a capital do laço, ela é conhecida como o berço do quarto de milha. Do berço do quarto de milha. Foi onde nasceu tudo, com as fazendas Swift e Ranch, quando trouxe a raça na década de 40 para cá. Ela que estimulou a criação de cavalos quarto de milha na região e fomentou para o Brasil inteiro, entendeu? Então, quer dizer, a King Ranch, juntamente com outros criadores mais velhos, que são os medeiros, né? Que tinham propriedades rurais e tem ainda na região de Prudente, eles foram buscar novos cavalos nos Estados Unidos, com novas linhagens, né? Para trabalho com o boi, com a fazenda, que é o meio rural. Enfim, foi nisso que se criou essa raça aqui na região. Isso foi em 1955, é isso? Exatamente. 55. Gostaria de saber de vocês o que diferencia a raça, o quarto de milha, de outro cavalo, para quem nos ouve neste momento, para saber aí quais as diferenças. Bom, eu trabalho dentro da associação desde 1982 como inspetor oficial da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo quarto de milha, registrando e também trabalhei como juiz oficial. O que diferencia o cavalo é a versatilidade desse cavalo, tanto nas corridas como no trabalho de campo, na demonstração de habilidade, maniabilidade e rédeas e todas as provas funcionais dentro da raça quarto de milha. É um cavalo exuberante, de musculatura que a musculatura é diferenciada das outras raças. E é um cavalo de uma habilidade, docilidade e agilidade. Então é um cavalo que serve tanto para um passeio como para as provas funcionais e fomenta o Brasil inteiro com essa versatilidade do cavalo. Ainda em cima da pergunta do Ricardo e das respostas de vocês, como anda a tradição de Presidente Prudente? Era conhecida como a capital do boi e da raça quarto de milha, né? Sim. E como é que está hoje no cenário nacional? Olha, hoje o quarto de milha, né, ele, como eu disse, ele se expandiu para o Brasil inteiro, mas Prudente foi o responsável de exportar esses cavalos para o Brasil inteiro. Como aqui começou o quarto de milha na King Ranch nos anos 60, mas ele começou a divulgar, nós tivemos o nascimento do Rancho Quarto de Milha em 74, que foi o primeiro clube do cavalo quarto de milha a ser implantado no Brasil, e dali o Rancho Quarto de Milha foi um grande responsável para a divulgação da raça. E hoje, para você ter uma ideia, nós temos um campeão mundial de laço, que você falou, se nós somos a capital do laço,
que é o Júnior Testa, né, que é o filho do saudoso Lucinei Nunes Nogueira, que hoje ele é várias vezes finalista das finals, né, que é a final nacional de rodeio americana, e o ano passado ele se consagrou campeão mundial de laço. Então isso para nossa região, Presidente Prudente, nos engrandece muito e mais ainda ter a oportunidade de divulgar esse campeão mundial aqui em rede nacional com vocês. Então Prudente sim, tem uma grande importância porque daqui surgiu os primeiros campeões e daqui nós exportamos para o Brasil inteiro os melhores reprodutores, os exemplares da raça, né? O Celso, você é instrutor de cursos profissionalizantes, né, ligados aí à equidocultura. Desde quando? Como é que são esses cursos? Fala um pouquinho para o ouvinte da Jovem Pan. Olha, esses cursos aí, eu ministro mais pelo Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. É uns cursos gratuitos, né, ligado mais à área rural, mas a gente vem formando aí profissionais da área. Por quê? Hoje, a equidocultura no Brasil, ela está muito grande, então o pessoal não tem a noção do campo de trabalho que tem dentro da equidocultura, entendeu? Então o Senar vem promover esses cursos, formar profissionais para a área que nós precisamos. Também ministramos curso particular. E nós estamos nesse trabalho desde 96, trabalhando em parceria com o Senar, formando profissionais dentro da área de equidocultura, na área de casqueamento, ferrajamento, na doma, preparo de cavalo para comercialização, onde o Marcos é um dos instrutores do pessoal que forma profissionais na área do Senar. E nós estamos aí trabalhando aí e graças a Deus tem dado um resultado excelente, aonde o mercado de trabalho da equidocultura absolve, vamos dizer assim, o pessoal que tem um pouco de conhecimento, aprendeu no curso, já sai empregado. E são cursos gratuitos, então? Cursos gratuitos, inclusive amanhã nós começamos um lá no Rancho Quarto de Milha, junto com a Semana Prudentina do Cavalo, de aplicação de medicamentos em equinos, que é dado por um médico veterinário, esse curso, sai certificado, é excelente. Muito bem. Há pouco nós falávamos com vocês sobre Prudente, conhecida como capital do boi, do cavalo, mas com o passar do tempo, sem apoio dos governantes municipais, hoje o Presidente Prudente está bem atrás de cidades menores e sem a estrutura que a capital da Alta Sorocabana tem. O que vocês acham que é necessário para fazer esse resgate aqui na nossa região? Eu vou responder essa pergunta sua. Eu acho assim, você citou bem, de uma forma bem normal, a falta de apoio dos governantes nossos, começando pelos prefeitos municipais, enfim, deputados, que a região tem muito pouco. E eu e o Celso sofremos muito com essa situação, principalmente quando a gente começa a mexer com a parte da exposição de Prudente. Antigamente, o pessoal levava os animais para a exposição, chegava até a ter briga para estar lá expondo os animais. Hoje é diferente. Hoje nós estamos brigando para o pessoal trazer os animais. Só que o apoio municipal, o apoio governamental é muito pouco, né? Não se faz exposição sem dinheiro. Então, às vezes, eu e o Celso procuramos buscar novos parceiros, né? Com alguma condição de patrocínio, para a gente tentar fazer os eventos. Nesse ano mesmo, a gente está fazendo um evento, está tendo a Semana do Cavalo, onde o Celso e o Paulo Sérgio está sendo os cabeças no Rancho Quarto de Milha. Depois disso aí vai ter a exposição de Prudente. Eu, como diretor hoje, que sou da associação da Paint Horse, que é um cavalo que ele vem colado ao Quarto de Milha, surgiu pela pelagem diferente, mas é o mesmo cavalo na linhagem, a gente está tentando fazer um evento com a associação Paint Horse, que é estabelecida em Bauru. Então a gente está sofrendo muito com essa situação de patrocínio, de tudo. Então eu vejo isso, que os prefeitos anteriores e o de hoje, que é o Ed Thomas, que está tentando também ajudar, não vou falar que ele é o culpado sozinho, porque uma prefeitura hoje como a nossa tem vários problemas, né? E antes tinha um resgate governamental do Estado, que vinha um dinheiro justamente para a exposição, para ser feito isso. Eu não sei onde vai parar esse dinheiro, então esse é o grande problema. Eu acho que quem está entrando para dirigir a nossa cidade tem que se precaver para isso. Porque, veja bem, vou dar um exemplo.
Eu estive numa exposição, na primeira exposição de Anhumas, que lá foi maravilhoso. Aquilo lá serviu como base de tudo. E o prefeito tinha esse respaldo de dinheiro, entendeu? E Prudente, que é uma cidade enorme, né, que tem tantas coisas maravilhosas, não consegue fazer uma exposição bem feita. A gente sempre tem problema. Tem problema para trazer um produtor de gado, de leite, de corte. Tem problema para trazer o pessoal que está direcionado ao cavalo. Enfim, então quer dizer, eu acho que a região de Prudente perdeu muito com essa situação, por falta de apoio municipal e governamental estadual, entendeu? Vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente volta daqui a pouquinho com o Marcos Girotti, o Celso Cuba e também o Odécio Corral, aqui no nosso Jornal da Manhã. A gente volta já. Estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã da sua rádio Jovem Pan FM e com os convidados, o Odécio Corral, o Marcos Vital Gerotti e também o Celso Cuba. E dentro deste programa nós gostaríamos de saber se existem, no caso, 3 eventos oficiais da Associação dos Criadores de Cavalo Quarto de Milha, a BQM, Congresso Nacional, Copa dos Campeões e Potro do Futuro. Como está a participação de Prudente nesses eventos? Olha, eu posso falar porque, como eu sou juiz da associação, eu, graças a Deus, venho mais de 15 anos consecutivos julgando e trabalhando nos congressos, nos nacionais e nos Potro Futuro da BQM. Nós trouxemos para Prudente, nós conseguimos em 96, depois em 2000 e pouco, trazer 2 congressos para Prudente e um nacional, que eu vejo que é um evento excepcional para a cidade e para a região. Infelizmente, na época, politicamente, nós perdemos para Avaré. E foi para Avaré e nós não conseguimos tirar mais de lá, trazer de volta para Prudente. Por que nós perdemos? Faltou apoio municipal, faltou apoio das empresas de Prudente, porque nós precisávamos de patrocínio. Para quê? Para que a associação tivesse um privilégio para dizer que vinha para Prudente, que não vai vir para Prudente para gastar dinheiro. Então nós precisávamos dar um apoio para a associação, porque ela tivesse uma justificativa dentro da diretoria, dizendo, nós estamos indo para Prudente, porque nós temos essas vantagens lá. Nós não conseguimos cobrir as vantagens, que não era muito na época, e perdemos para Avaré. E depois ficou muitos anos em Avaré. E agora, devido a alguns problemas que nós tivemos, dentro com a cidade de Avaré, nós estamos em Araçatuba, né, que agora em outubro nós temos a Copa dos Campeões e o Potro Futuro. Nós tivemos recente agora, que eu trabalhei lá em julho, 11.500 inscrições. Foram 11 dias trabalhando o dia todo. Tinha dia que nós acabava 22 horas, 22h30 da noite, começando às 8 da manhã. Então vocês veem o tamanho da grandeza, 3 pistas trabalhando simultâneo, 11 dias. O que isso aí não gera para uma cidade? Turismo, coisa, como é que funciona? Então, infelizmente, nós perdemos isso, que eu achei que foi uma grande perca para a nossa região, para o cavalo quarto de milha, que hoje, apesar que a Araçatuba está perto, mas você tem que deslocar daqui. E aproveitando o gancho, né, dizendo nada, nós resgatamos também essa semana, que é a Semana Prudentina do Cavalo, para quê? Para que o criador pontue os cavalos deles, para que o cavalo dele seja valorizado, e o cavalo que ganhar o evento nosso aqui, que tiver pontuado, ele tem o mesmo valor do ponto que ele vai ganhar no Nacional. Muito bem. O mercado aquecido, né, é um mercado que a gente acompanha aí, realmente ele tem um espaço enorme. Até onde nós tivemos o problema porque a pandemia que nós tivemos, ela sempre é citada em todos os setores da sociedade, os eventos, enfim. Sim. O que a pandemia afetou e esse mercado aí, que como você disse, é um mercado muito aquecido, tem muito espaço ainda, né? Eu posso responder isso aí, se o Celso deixar? Eu posso responder, pode porque falar, eu depois estou mais dentro do mercado de leilão do que praticamente o Celso. Eu acho que a pandemia não afetou em nada o cavalo. Acho que a pandemia fez o cavalo crescer mais ainda, porque a ideia que se tinha com a pandemia é que ia afetar de uma forma que ia estagnar. Só que aconteceu ao contrário. O povo ficou preso em casa, ficou preso nas fazendas, ficou preso nos sítios, né, chácaras. Então começou a dar uma enlocada. Aí começou a ter o quê? Os leilões virtuais. Logo depois veio as lives, que eram
feitas por poucas pessoas, participava só os profissionais, proprietários, né, que estavam incluídos nesse evento. Não era aberto para o público. Começou uma nuvem de explosão de preço de cavalo. Tanto é que isso veio se refletindo e está se refletindo nos leilões nacionais, tipo no Campeonato Nacional, tipo aqui a Estância 4M, que faz o leilão dela, que foi um maravilhoso leilão deles esse ano, né? Obtendo cifras aí enormes em indivíduos de cavalos, né? E agora também o Rancho Sky teve o último leilão, foi apurado aí 9 milhões de reais em venda. Então, quer dizer, eu acho que a pandemia, ela fez com que o cavalo subisse mais o nível, a nível de preço, a nível de procura, a nível de tudo. Então, quer dizer, o mercado do cavalo ele está super aquecido. Só que existe algumas demandas no meio disso, que não são todos os animais que têm o mesmo valor. Existe uma parte desses animais que são sofrem um pouco com o preço do mercado. Eles têm um preço mais abaixo, entendeu? Porque o cavalo ele está em si virando moda. Chega um cavalo novo no Brasil, como tem chegado, então esse cavalo explode na venda de coberturas, explode na venda dos primeiros filhos, enfim, o cavalo é mais ou menos isso. Quais são para ter uma ideia mesmo, quais são os melhores cavalos que tem? Aí você falou, vem cavalo de fora do Brasil, né? Veja bem, o cavalo em si, o quarto de milha, se você olhar na genealogia dele, se você olhar lá nos bisavós, avós, vai ser o mesmo avô do melhor cavalo que está vindo dos Estados Unidos. Perfeito. Às vezes com a mãe diferenciada nos Estados Unidos, que ganhou muito prêmio lá em dólar, certo? E o indivíduo também ganhou muito lá em certas provas, né, em certas modalidades. Esse é o cavalo moderno que eles falam, né? Para mim, eu vejo o cavalo como um todo fechado nos mesmos pais, às vezes nos mesmos avós, maternos e paternos, né? Só que o mercado joga dessa maneira. Vou te dar um exemplo. Os cavalos de velocidade de antigamente, que eram First Don't Dash, né? Dash for Cash, hoje virou o quê? Virou Dash tá Fêmea, virou Streak of Lean, né? Que são os cavalos que trouxeram para a modalidade de tambor uma condição melhor para o cavaleiro e baixar tempo nessa modalidade. E esses cavalos são um dos cavalos hoje mais valorizados no Brasil. Depois vem a vaquejada. A vaquejada também usou vários cavalos de linhagem anteriormente, tipo as linhagens do King Ranch, que vinham do Mr. Sam Pepe, Dansboy Skip, San Cardenal, Filas Ambassador, El Zorreiro, que foram tops nessa linhagem, entendeu? O que veio? Veio esses cavalos para suportar e relevar toda essa condição de habilidade que o cavalo tem dentro dessa modalidade de velocidade, né? Dentro da linhagem de boi, anteriormente, eram quem? Eram os Doc Colina da vida, eram os Mr. Sam Pepe, eram os Little Pepe. O que apareceu? Começou a aparecer Highbrow Cat. Do Highbrow Cat saiu um filho que é Metallic Cat. Então são os cavalos modernos que estão no Brasil, estourando a nível de modalidade e ganhos de dinheiro, tanto aqui como na América, né? Na parte da rédea, apareceu um cavalo que superou o mundo, Gunner, Coronel Smoking Gun. Esse é um cavalo que hoje, por ele dar animais de pelagem exótica, cara branca, olho azul, também é outro cavalo também que se tornou muito valorizado, os filhos, né? Então, quer dizer, essas são as linhagens modernas, né? Então, quer dizer, tanto na linhagem do boi, tanto na linhagem da rédea, como na linhagem da velocidade, existem os cavalos modernos, que são alguns desses que eu citei. Só mais uma, Ricardo. Sim, em cima dessa tua resposta, e é um mercado diferente para nós aqui do jornalismo, né? Pelo menos para mim, sim, a linguagem que você utiliza em tudo, e a gente está aprendendo, até fomos buscar aqui informações.
No Brasil, qual é a referência de estado ou região do Brasil que domina esse cenário aí de cavalos e tudo mais? Olha, falando bem a verdade para você, ainda Prudente ainda domina muito. Porque é o que eu te falei, aqui é o berço. Aqui nasceu tudo. Eu trabalho muito com o pessoal do Nordeste, Mato Grosso, Pará. Às vezes tem leilão, vamos supor, em São Paulo, no Paraná, no Rio Grande do Sul. Não, o pessoal fala, não, eu vou para Prudente buscar o que eu quero. Isso eu falo para você porque eu já vendi em torno para todos os estados aí mais de 30 mil cavalos na minha vida. Eu tenho 30 anos de consultoria, de trabalho em cima disso. Entendeu? Então, quer dizer, eu acho que Prudente ainda é o foco, né? Embora grandes criações estão por onde? Estão em Avaré, né? Estão na região de Barretos, estão na região do Goiás, que está crescendo muito, estão na região de Minas, mas ainda o foco é Presidente Prudente. Olha, Tem outra pergunta? Pode falar, Celso. Não, eu você- tenho mais uma pergunta aqui, estou curioso. Vou comprar um cavalo para mim ainda, viu? Por favor. Deus quiser. você falando, hoje o estado de São Paulo ele tem mais de 13 mil criadores. É o maior estado que tem. Eu acho que o que mais se aproxima dele vai ter 3 mil criadores. Então, para você ver, a nossa região ela é responsável por uma grande parte desses 13 mil criadores. Né? Então, ela é praticamente aí 10 vezes maior que os outros. E puxando o gancho, hoje a associação ela tem uma pesquisa que foi feita. A indústria do cavalo no Brasil ela gera emprego tanto ou igual à indústria automobilística. Aí as pessoas falam assim, mas como? Pô, então só dando um ganchinho aqui, tomando um tempo de vocês, é muito simples. Você pega o mundo do cavalo. O que você pega? Indústria de ferradura, sela, curtume, indústria de ração, Nutrição. remédio, veterinário, o veterinário que faz reprodução equina, o ferrador, o treinador, o cara que produz equipamento para o cavalo, que é os protetores de canela, croche, caneleira, manta. Hoje nós temos mantas ortopédicas, magnética, tem vários tipos de coisa. E Então, o mundo, exportamos isso aí para os Estados Unidos. exatamente. Então, hoje, o mundo do cavalo, ele não é só você ver o cavalo, o cara montado numa competição. Atrás dessa competição que você está fazendo, tem um mundo muito grande onde gera muito emprego. Então, hoje aqui no Brasil, infelizmente, as pessoas eles não olham muito para É um esse mundo que a gente não vê. que vocês não exatamente. vê. Muita gente não conhece. Mas, felizmente, ela gera muito emprego e traz divisas, traz muitos impostos para o nosso país. Agora, em cima disso daí, um cavalo, quanto custa um cavalo? Eu sei, né? São várias raças ou linhagens, só para que a gente entenda. Tem-se um... vou comprar um cavalo bom. O Gessner vai comprar um cavalo bom. Bom, é até difícil falar isso para Entendi. você, porque é uma coisa que deixa muito a Aí vai desejar, do animal, né? entre aspas. Tá. O cavalo, ele é um indivíduo que te enche os olhos. Tanto você pode comprar um potro que não está domado, você pode comprar uma égua que não está Gestante. domada, mas ela é uma égua gestante. Tudo vai do seu gosto, do seu olhar, o que você Objetivo. quer. Se você quer comprar um cavalo para você passear, ele custa um X. Se você quer comprar um cavalo para você ir para uma prova só para conhecer, ele custa outro X. Se você quer comprar um ganhador, né, ele custa mais de 3X. Quer dizer, isso vai depender do seu do que você Objetivo, tem necessidade. para gastar a sua necessidade, praticamente. O entendeu? desejo de ter o animal, né? Porque é difícil você falar em valores aqui. Entendi. Eu acho assim, valores você vai conhecer o dia Porque que você não estiver no não é mundo. barato, ou seja, Não é. barato. O cavalo não foi feito para qualquer um, essa que é a Entendi. verdade. É de 5 a 50 mil, a 100 mil, a 500 Entendi. mil. Exatamente. Isso aí depende do objetivo E da tem cavalo finalidade. de 10, de 15, 20 milhões que ele é Mas condominiado. um cavalo top, aí o sonho realmente tem que estar com o Exatamente. bolso cheio. Não, e você também tem a oportunidade, às vezes, que isso aí tem muito no mundo do cavalo. Você adquirir um potro aí por 10 mil, 8 mil, 15 mil, Fazer você um domar ele virar um craque, você tá entendendo? E um Ganhador. craque é igual um jogador de futebol. Aí ele é 200, 300, que aí vai, não tem preço, você tá entendendo?
Então, o cavalo é bom por causa disso. Às vezes você fala assim, pô, quanto que eu vou pagar num cavalo bom? Ah, um cavalo bom, 400, 500 mil? Pô, mas eu não posso. Mas, de repente, você compra um cavalo para um filho seu, vai no leilão, compra um cavalo em 36, 40 parcelas, um cavalo que você vai pagar 250, 300, 400 reais de parcela, que tem uma genética boa, e daqui 2 anos você tem um craque na mão que vai te valer 300, 400 mil. Então, isso que é muito bom no cavalo, você tá entendendo? Que você consegue agregar valores com ele. E tem uma outra coisa, viu, Jair? O cavalo no Brasil hoje ele é vendido parcelado, é que nem carro. Entendi. Se você for comprar um cavalo na América, é tudo cash. Ele só sai de lá pago, entendeu? E isso aí vai de $1.000 a sei lá quanto. Né? Você falou do Juninho Testa. Tem outros talentos aqui fora do Brasil? Tem muitos, né? Fora do Brasil. Não, fora do Brasil tem vários, inclusive alguns brasileiros praticando a modalidade de bezerro lá, né, o Celso? O Celso conhece mais esse pessoal aí. Eu até falar melhor por mim. Eu sou meio ruim para guardar nome, né? Mas nós temos a Keila Polizello que está se lá nos destacando Estados nos Unidos. 3 tambores lá. O Juninho Testa que está no laço em dupla. Nós temos no laço individual lá também um brasileiro que vários anos ele entra na final, já ficou reservado campeão mundial. Ele não ganhou o mundial há 2 anos atrás porque foi desclassificado na final, né? E nós temos brasileiro aqui, que inclusive vai estar aqui em Prudente competindo essa semana, que é campeão mundial nos Estados Unidos do laço técnico, pé e cabeça. Daniel Lopes. No chifrinho. O Daniel Lopes está agora com o passaporte, com o visto para ir competir lá no Mundial. Também está aqui em Prudente. Então, hoje nós temos vários brasileiros que trabalham, treinam cavalo aqui. E na época do Campeonato Mundial, eles vão para lá competir e estão tendo vários resultados lá. Então, o Brasil hoje, nós podemos dizer que ele é um país respeitado dentro do quarto de milha americano, porque nós era visto como mexicano de primeiro. Hoje nós temos, nós somos convidados para ir para lá. Eu como juiz já fui convidado para ir para lá para participar com eles em julgamento, tomar mais conhecimento. Como os treinadores têm portas abertas, eles mandam carta convidando para ter um visto mais fácil. Enfim, o Brasil também é um grande consumidor de cavalo americano. E eles viram o potencial dos nossos competidores, dos nossos eventos, que hoje nós somos o 2º maior evento do cavalo quarto de milha no mundo. Eu estou vendo aqui até o Juninho, ele foi treinado pelo Rob Schroeder, campeão mundial, né? Isso. Americano, é isso, né? Esse Rob Chopper. Aqui está Schroeder. Do Buffalo Ranch. Rob, aqui está Schroeder, mas tudo bem, pode ser na leitura aqui. Isso. E eles vivem disso, né? Ou seja, é um mercado Sim. que mantém toda essa galera aí. Tirando o Decinho, que é funcionário de uma grande empresa, eu vivo só disso e o Celso também vive disso. Então nós não temos outra receita. E o Juninho aí, você falou, ele foi um dos competidores da PRCA, né, que é um dos maiores campeonatos do mundo do equestre, o mais novo competidor a ganhar o Hall da Fama, o ganhador de $1 milhão. Só isso. Só isso, ó. Isso já foi há 3 anos atrás, né? Quer dizer, lá pra cá, graças a Deus. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês também, eu não sei como é que é. Então, é uma pergunta, vocês que estão no meio. Quando o garoto está lá, ele fala, eu quero ser jogador de futebol. E ele vai lá e depois fala, não, vou ser treinador de futebol, vou ser torcedor apenas, enfim. Sim. Vocês, na juventude, na juventude de vocês aí, vocês também tiveram isso, participaram, competiram? Rapaz, eu para te falar a verdade, meu pai queria que eu me formasse como veterinário, como eu tenho um irmão veterinário, né? Meus filhos são veterinários, mas eu falei, pai, eu não quero isso, eu vou ser treinador de cavalo, isso em 1984. O primeiro rancho de treinamento de cavalo no Brasil, quem montou fui eu. Ele falou que eu ia passar fome. Eu não passei fome até hoje, estou vivendo, né? Casei, formei meus filhos tudo Legal. veterinário e eu acho assim, um sonho você só conquista pleiteando por ele, né? Eu sei que a gente sofre um pouco nessa mandada da vida, mas eu fui um desses caras. E o Celso também foi a mesma coisa. E aí, Celso? Olha, eu comecei no cavalo porque eu sempre morei ali na área rural e o rancho quarto de milha surgiu do lado da propriedade do meu pai. Eu indo para a escola, vendo aqueles cavalos e um dia eu vou ter um desse, né?
E graças a Deus consegui ter cavalo. Em 86 eu prestei um curso para juiz da associação americana, que foi a Aqua. Obtive um número bom, a BQM, onde eu passei para a BQM, e estou de juiz desde 86. E vendo aqueles cavalos quarto de milha, que nem o Décio falou, uns cavalos musculosos, atleta, eu falei, esse cavalo é diferente, né? Aí consegui, a gente trabalhando conseguiu. Nunca foi fácil, né? Foi sempre difícil, as primeiras conquistas. Treinar cavalo, que nem você falou, de criança, eu tinha o sonho de... Eu vi o pessoal competir lá no rancho, laçar, fazer 3 tambores. E eu comecei a treinar e tive títulos, ganhei, fui campeão paulista, campeão paranaense, vice-campeão mato-grossense no laço, nos 3 tambores. Fui terceiro lugar em campeonato nacional da BQM em laço. Enfim, tive no meio do cavalo, consegui bastantes vitórias, sem contar outros campeonatos que eu ganhei, provas abertas. Vamos dizer assim, eu consegui atingir o meu sonho dentro do cavalo, né? Em ter bons cavalos, em competir e ser juiz, venho julgando sempre. Então, você consegue, desde que você se dedica, né? E hoje o cavalo, ele te abre um espaço. Eu não consigo comprar, mas eu consigo treinar uns bons cavalos, desde que você tenha força de vontade, e tem os espaços dos cursos gratuitos, onde você tem os grandes áreas, os grandes treinadores que absolvem esses jovens para começar o trabalho dele e ser os futuros campeão. Eu tenho uma pergunta aqui para vocês aqui, né? Dentro desse cenário que nos apresenta. Eu vou colocar de novo a referência do futebol, se vocês me permitirem. Um juiz de futebol, ele está lá, você sabe quem acompanha, no basquete, no vôlei. Um juiz na área de vocês aí, é uma prova só um tipo de prova que vocês estão ali participando? São várias provas? Como é que é? E quais são os critérios aí do julgamento? Bom, a parte de julgamento, principalmente nós estamos aqui ao lado do Celso Cuba, que é um juiz oficial. Eu também já fui juiz oficial da associação. A imparcialidade e a honestidade e a conduta do juiz é primordial dentro da análise e da raça. É isso que, quando inicia um trabalho em cima de um início de trabalho para os juízes, que vai ter, inclusive, amanhã começa um curso aqui preparatório de juízes, primeiro é a honestidade, o critério de julgamento para se manter com os padrões da raça, para obedecer essa obediência nos moldes e nos regulamentos da associação, tá? Então, são provas cronometradas, são provas que têm as notas e a imparcialidade é a que voga sempre. No jogo de futebol, o juiz é xingado. Mas a mãe do juiz lá também, o Celso, né? de vez em quando, ele também é xingado, assim como todo mundo, a gente já foi, mas isso em disputa... Não é fácil ser juiz, viu? Em disputa sempre há os satisfeitos e os insatisfeitos. Ô Gessner, a gente trabalha aí, né, graças a Deus, nesse mundo aí, é muito disputado. E o juiz de futebol, ele só tem um regulamento, que é aquele ali. Nós temos dentro do quarto de milha mais de 14 modalidades. Isso. Então, cada modalidade, às vezes, o regulamento ele muda um pouco. E você atua nas 14 modalidades? Ou vocês atuam nas 14 modalidades? Ou tem uma específica? O Décio, quando era juiz, ele chama juiz all-round, né? Eu sou. Hoje a associação ela tem juízes de modalidade. Então, você quer fazer... Especialidades, né? Eu vou julgar só 3 tambores e run short. Então, beleza, você vai estudar por aquilo ali. Agora, você quando quer para todos, você tem que passar em todas essas modalidades. Olha, a gente no cavalo, graças a Deus, a gente tem um respeito um pouco maior. É difícil uma pessoa que xinga a gente, até porque se estiver na arquibancada e você começar a xingar o juiz 1, 2 vezes... É retirado. Você é retirado e a pessoa que te levou, que se ela for proprietária do cavalo, ela é punida, toma uma suspensão e ela fica no mínimo 6 meses sem ela e os cavalos delas competir. Ela é responsável porque ela levou você lá. Ou se você for o proprietário do cavalo... ou treinador, você tem uma punição. Então, punições, a gente tem um respaldo dentro disso aí. Por quê? O juiz de futebol tem um alambrado, tem tudo e tal. Nós estamos mais expostos com os competidores, com os proprietários. Então, graças a Deus, a gente tem um respeito. E a gente, que nem ele falou, você tem que ter uma ética, você tem que ter a conduta tua. Por quê? É o juiz que faz a raça. Você vai comprar um filho de um cavalo que ganhou. Quem que deu o título? O juiz.
Então o juiz tem que estar inteirado do assunto, inteirado das mudanças do regulamento, o que é o cavalo que vem se modernizando, acompanhando. Quando eu fiz o primeiro curso de juiz, um cavalo, para você ter uma ideia, uma laçada, vamos dizer assim, o cavalo gastava 16 segundos, 22 segundos. Hoje, você tem que julgar um cavalo dentro de uma fração de 6 a 7 segundos. Então você tem que, um cavalo que fazia 19, 20 no tambor, era o ganhador. 16. Hoje é a casa dos 16. Então, as coisas ficou mais rápidas, né? Então, o que é isso aí? Genética, treinamento, alimentação dos cavalos, melhoramento genético com as pistas que vem melhorando, e a gente está conseguindo fazer isso aí crescer muito. Hoje, para você ter uma ideia, na associação, nós temos cavalo registrado, 538 mil cavalos, com 130 mil criadores. Não é qualquer raça que vai atingir isso daí. E é uma raça que não é tão velha dentro do Brasil. Muito bem. Agradecer o Luiz Celso Cuba, também o Marcos Girotti e o Dr. Odécio Corral pela presença aqui no nosso Jornal da Manhã. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Muito obrigado a vocês.